uma regra para a organização do material. Qual que é a regra fundamental? O princípio que você vai utilizar aí, ó. Anota isso aí. É o princípio que você vai utilizar para organizar o seu material. Você sempre vai começar com um material, um tipo de material, e vai com ele até o final. No seguinte sentido. Por exemplo, eu não mostrei aqui para vocês que eu fiz aqui, ó, o meu caderno de português e tem o meu caderno de raciocínio lógico. Eu também tenho um caderno de constitucional e tenho um caderno de administrativo. Essas são as 4 matérias que eu tenho caderno. Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu fizer, vai ser anotando no caderno, tá? Tudo. Então, eu estudei constitucional, claro, né? Estudei constitucional no ciclo 1, videoaula, beleza. Ciclo 2, lei seca. Não, lei seca você vai ler e marcar na própria lei, né? Mas você não precisa resumir a lei. Você vai ler e marcar na própria lei, que é muito mais fácil. Beleza, então aí você vai ter 2 materiais. Você vai ter o teu caderno com o resumo e você vai ter a lei seca com a marcação. Porque é importante você ler a lei, tá? Importante porque o que cai, como eu falei, técnico e analista e vários concursos de carreira jurídica, 70% da prova é lei seca. 70% da prova é lei seca. Então você tem que focar muito no estudo da lei. Por isso que é importante ler a lei e marcar a lei, né? Estudar a lei lendo e marcando. Beleza, aí você vai ter 2 materiais, ok. Mas, por exemplo, quando você vai fazer questões, você vai fazer uma questão, aí você errou a questão, né? Hoje mesmo eu fiz uma questão aqui, cadê, de português, qual foi? Foi sobre conjunções, tá aqui, ó. Conjunções, eu fiz uma questão de português, tá aqui o resumo de conjunções, subordinadas adverbiais. E tem aqui o seguinte, né? Eu errei uma questão que falava sobre o uso, né, do conquanto. E aí, por exemplo, eu aprendi que, né, você vai usar ali o conquanto com a denotação ali, que você pode fazer a substituição do mas pelo conquanto e tal, mas o verbo tem que estar no subjuntivo. Aí o que eu fiz? Vim aqui e acrescentei essa informação. Ó, posso usar o conquanto, mas exige verbo no subjuntivo. Está escrito aqui. Então, por exemplo, tem gente que fala, você faz caderno de erro? Eu não faço caderno de erro. Por quê? Porque se eu já fiz um caderno, está tudo aqui. Todas as anotações que eu for fazer, eu vou colocar aqui no mesmo caderno. Porque português, eu não fiz um caderno, então vai estar no caderno. Penal e processo penal. Penal e processo penal estão no tablet. Então, todas as anotações que eu fizer de hoje em diante, então, penal, tá o resumo no tablet e a lei seca marcada. O Código Penal está marcado. Mas, todas as informações que eu for acrescentar a partir de hoje, ao fazer as questões e ao errar as questões, eu vou inserir aqui no tablet. Por quê? Porque esse é o meu material principal de fazer a revisão, porque é aqui que estão os resumos. Então, eu posso revisar aqui, de vez em quando fazer uma revisão da lei seca, que é importante também, das marcações que você fez, mas esse é o material. Então, para toda matéria, cada matéria ela pode estar num lugar diferente, não importa. Mas, se você utilizou, começou a matéria de um jeito, vai sempre com aquele jeito. Então, cada matéria pode estar num lugar, como eu te mostrei aqui na prática, o que eu faço, mas a mesma matéria vai sempre seguir. Não adianta, por exemplo, que eu vejo muito estudante, ele tem um caderno com as anotações, aí ele tem aí depois ele fez fichas pautadas, aí ele tem um monte de ficha, que ele nem sabe mais onde é que estão as fichas, mas ele tem um monte de ficha. Aí ele imprimiu o material em PDF e marcou esse material PDF. Aí ele tem umas anotações que ele faz no Word, ou seja, é uma zona. Não adianta, tá? Você fazer isso. Você vai seguir o princípio da centralização. Centralização. Começou em um material, vai com esse material até o final. Tá? Então começou com o caderno, tudo que você for anotar agora vai para o caderno. Vai com o tablet, tudo que você for anotar vai com o tablet. Isso aqui é muito importante você fazer isso, tá bom? Entender essa questão da organização do material, isso aqui é fundamental você entender. Não adianta você ter 200 materiais, você precisa ter um material.